boys and girls, how are you? Hoje a Teacher Daniela está aqui para trabalhar mais uma aula de inglês com vocês. Já estão organizados? Já pegaram todo o material? Já podemos começar a nossa aula? Então vamos lá. O que será que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos trabalhar sobre o genitive case, que é o uso do apóstrofo. E também vamos estudar o gênero textual, texto descritivo. Será que a gente vai descrever alguém? Vai descrever alguma coisa? Essa é a ideia do texto descritivo. Vocês estão prontos? Vamos começar então? Let's start! Você já ouviu falar em genitive case, que é aquele uso do apóstrofo? E esses textos descritivos? Também já ouviu falar? Já escreveu um texto descritivo? Esse é o nosso assunto de hoje. Então, começamos. Nós vamos ler a definição no próximo slide e logo em seguida nós vamos trabalhar alguns textos para que você possa entender melhor esse gênero textual. Então, observa bem, a gente já vai iniciar aí com uma atividade. Tá? O texto descritivo, que em inglês nós chamamos de descriptive text, é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, de uma pessoa, de um animal, de um lugar, de um acontecimento. A sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo, certo? Vamos ver melhor na prática como é que isso funciona? Olha só o exercício. Você sabe qual é o nome desse cartoon? Observa bem ele, ó. A teacher pode até descrever. Lembra que ele é de uma época específica, tem essas duas crianças, tem uns animais de estimação diferentes, é uma família que usa um carro diferente, tem muitas coisas diferentes aqui, né? Ok. Primeiro, qual é o nome dessa família, desse cartoon? E depois, a B, em que época vivem estes personagens? Você percebeu? A teacher mostrou a imagem e fez algumas descrições. Será que eu já estava fazendo um descriptive text? A teacher já estava fazendo um texto descritivo? Olha que a teacher já estava, hein? Então vamos responder essas duas questões e já já a gente volta para conferir.
Você lembrou o nome desse desenho? Ou você teve que pedir ajuda para alguém aí? Não tem problema, o importante é você lembrar do desenho, escrever o nomezinho dele. Caso ninguém esteja aí nesse momento para te ajudar e você não conseguiu lembrar, a teacher vai te ajudar agora. Então, nós chamamos de The Flintstones, que é inclusive o nome da família principal aqui, né? Em que época eles vivem? Eles vivem lá na Idade da Pedra. Por isso que a teacher falou que eles têm uns animaizinhos de estimação diferente, um carro também todo diferente, né? Bom, agora nós vamos fazer a leitura sobre essa família, sobre esse cartoon. Lembra, quando a teacher faz a leitura, o que vocês vão fazer? Vão fazer a atividade de listening, vão ouvir, vão tentar encontrar palavrinhas que vocês já conheçam. Não há necessidade de compreender todo o texto, certo? A teacher vai indicar depois quais as partezinhas que eu quero que vocês compreendam. Vamos começar então? Então, time to listening. The Flintstones family live in the prehistoric city of Bedrock. Fred, the head of the family, works in a quarry, drives a car with stone wheels propelled by his feet, and has a dinosaur called Dino as a pet. Fred is married to Vilma. She is his wife and their granddaughter's name is Pebbles. Continuando. The neighboring family are the Flintstones friends, the rebel couple who have a mix of kangaroo and dinosaur as a pet. Its name is Hoppy. Bam Bam is Barney's and Bet's adopted son. Conseguiu entender algumas palavrinhas? Percebeu que tem uns family members aí no meio, uns nomezinhos próprios que a gente identifica também, né? Vamos ao exercício então. A pergunta é, who is Dino? Quem é o Dino? E a outra, who is Vilma? Quem é Vilma? Agora você vai fazer a leitura dessa partezinha aqui do texto para responder as questões.
Let's check the answers. Vamos conferir então? Who is Dino? Olha só, aparece aqui, né? He is Fred's pet. Ele é o pet, o animal de estimação do Fred. Lembram? Olha o apóstrofe e o S ali, né? Quem possui e o que ele possui, que é o pet. Who is Vilma? She is Fred's wife. É a esposa do Fred. Mais uma vez utilizando o apóstrofo e o S aqui nessa respostinha. Vamos a mais um exercício? Who is Bam Bam? E letra D, what is the name of the pet? Então a teacher quer saber quem é o Bam Bam, this boy, esse menininho, e qual é o nome do pet do Bam Bam. Procura então nessa partezinha aqui do texto e já já voltamos para conferir.
Let's check the answers. Vamos conferir então as questões? Então olha lá, qual era a pergunta que a teacher tinha feito para vocês? Who is Bambam? Quem é o Bambam? Quem identificou aí? Opa! O Bambam é Barney's and Beth's adopted son. Atenção! O que significa essa expressão adopted son? Pensa, uma palavrinha bem parecida com uma palavra do português. Son é filho e adopted, então ele é o filho adotivo do casal, certo? Então, quando eu quero falar de filho adotivo, adopted son. Ou, como a gente já viu aí, né, stepson também poderia ser, ok? Também é uma outra expressão. What is the name of the pet? Qual é o nome do pet do Bambam? O nome dele é Hope. Vocês lembram do Hope? Ele aparece bem pouquinho nos desenhos, mas ele aparece. Ele é aquela mistura de canguru com dinossauro, e aí ele ficou bem diferente. Porque lá da outra família, lá da Pebbles, que é a Pedrita, o pet dela é apenas um dinossaurozinho roxo. Já do Bambam é um pet já misturado. Então ele é um dinossauro com um canguru. E o nomezinho dele é Hope. O que a teacher quer que vocês observem agora nesse trechinho aqui do texto? Prestem bastante atenção, eu vou fazer a leitura novamente e vou destacar o ponto que eu quero que vocês identifiquem aí. Então vamos lá? Me acompanhem. The neighboring family are the Flintstones friends. Opa, parei. Aqui é importante. Olha os Flintstones friends. Estão observando que aqui a teacher colocou o apóstrofo? E aí vocês vão me perguntar, mas teacher, tá faltando o S. Por que você só colocou o apóstrofo? Dica do inglês. Pega aí, anota agora no seu caderno. Sempre que a palavra que finalizar com S, que é aquele que eu quero indicar que possui algo, eu não vou repetir o S novamente. Eu só vou colocar o apóstrofo. Entenderam? Então observem aqui, ó. Flintstones é uma palavra que termina em S, então nós só vamos colocar o apóstrofo. E aí continua sobre o que eu estou falando. Friends. Isso quer dizer que os amigos dos Flintstones, ok? Pegaram essa informação? Então anota aí no caderno, bem importante. Quando a palavrinha terminar em S, eu apenas vou colocar o apóstrofo e não mais apóstrofo e S, ok? Vamos continuar o texto. The Rubble Couple, então lá o casal Rubble, who have a mix of kangaroo and dinosaur as a pet. Que tem ali, né, uma mistura de um canguru com um dinossauro, que é o pet da família. Its name is Hoppy. Agora observe, isso aqui eu estou me referindo a um caso genitivo ou não? Ó, its name is Hope. O nome de quem? É o nome dele. Então, its name is Hope. Bambam is Barney's. Aqui voltou o caso genitivo normal, aquele primeiro que a gente falou. Ó, Barney não terminou em S, então a teacher colocou apóstrofo e S. Barney's and Beth's adopted son. Ok? Perceberam então? Nós podemos utilizar só o apóstrofo quando a palavrinha terminar em S, ou então o apóstrofo e S quando a palavrinha não terminar em S. Ok, pessoal? Na nossa aula de hoje, nós vimos então o caso genitivo e também trabalhamos com o gênero textual Descriptive Text. See you on next class!